E agora há também muitos exemplos no Novo Testamento sobre jejum, e eu quero falar apenas de 2 exemplos. O que eu chamo de jejum individual e o outro de jejum coletivo. E no ministério de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, ele dá uma lista das maneiras como ele aprovou a si mesmo como ministro de Cristo. 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, e então ele lista várias maneiras que o recomendaram como ministro de Deus, e ele diz assim: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então Paulo está dizendo que uma das formas como ele provou que ele era ministro de Deus foi jejuando. E então na mesma carta, capítulo 11, versos 23 ao 27, ele traz uma lista similar àquela. Ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. E então ele dá uma lista completa de maneiras de como ele foi o ministro de Cristo. E no verso 27, ele continua a lista: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então ele diz: jejuei muitas vezes. E note que na fala dele, fome e sede são uma coisa e jejum é outra. Fome e sede é quando você não come porque não tem o que comer ou beber. Jejum é quando você pode comer, mas você nega. Esta foi uma das formas como o apóstolo Paulo provou a si mesmo como sendo o ministro de Cristo. E eu acredito que os ministros de Cristo deveriam provar a si mesmo desta forma hoje. Eu falei sobre minha própria experiência, mas só mencionei isto. Afinal, não há vantagem nenhuma em pregar sobre isto se você não pratica. Quando eu fui salvo, eu já tinha sido um cristão no nome, mas eu desisti do cristianismo, dei as costas para a igreja, eu estava procurando por respostas para os meus problemas em outros lugares. Mas quando eu fui salvo e batizado no Espírito Santo, eu nem sequer entendi o que me aconteceu e eu tive que ler o Novo Testamento para entender o que tinha acontecido comigo. Mas uma coisa eu acho que no intervalo de um mês, que ficou muito claro para mim, foi que Deus me disse que eu deveria jejuar toda a quarta. Eu não havia lido o diário de Wesley naquela época, ninguém pregou um sermão para mim, eu não sabia nem onde encontrar sobre jejum na Bíblia. Mas eu simplesmente tinha essa convicção dentro de mim de que eu deveria jejuar toda a quarta, e pelos 4 e 5 anos seguintes até o fim da Segunda Guerra Mundial. Toda quarta-feira eu jejuei. Eu estava no deserto, num caminhão com 10 outros soldados, e fomos jogados. Ali, sabe, quando você está no deserto e existe uma sombra, você tem que ficar ali, e quer você queira ou não. E eu fiquei com aqueles soldados. Sabe, nós estávamos no Egito e os muçulmanos tinham um mês que chamavam de Ramadã, você conhece? Quando eles não comem, pelo menos não comem de manhã, eles comem bastante à noite, eles compensam à noite o que eles não comeram de dia. Os outros soldados diziam que era a minha quarta Ramadã, porque não dá para jejuar em segredo quando se está vivendo com pessoas ao redor o tempo todo, você nunca se livra delas. E eu digo que eu nunca teria feito o progresso que eu fiz se Deus não tivesse me mostrado esta chave. Houve um tempo no Quênia onde realizei um trabalho educacional que eu dizia que eu estava muito ocupado para jejuar, tinha muita coisa para fazer, então por algumas semanas eu não jejuei e o resultado foi desastroso.
E daí eu decidi que eu nunca poderia estar ocupado demais para jejuar. E eu estou falando de algo que eu experimentei, vocês entendem? Eu creio apaixonadamente no que eu estou falando. Vamos falar de jejum coletivo no Novo Testamento, apenas 2 exemplos no livro de Atos. Atos capítulo 13. Um dos momentos mais significantes na história do livro de Atos, as pessoas chamam isso de o princípio do programa missionário. Na verdade, a palavra missionário não vem do Novo Testamento, a palavra do Novo Testamento é apostólico. E este foi o primeiro envio de apóstolos, registrado no livro de Atos. E aconteceu na cidade de Antioquia. Atos 13, versos de 1 ao 4, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que mais tarde tornou-se Paulo. Então haviam 5 homens que eram reconhecidos como os profetas e mestres. O versículo seguinte diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Como eles ministravam ao Senhor? Jejuando. Apenas deixando de lado qualquer outra atividade, ficando na presença de Deus, esperando que Ele falasse. A Nova Versão Internacional diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Este é um dos pontos mais cruciais na história da igreja. Como isto aconteceu? Será que eles sentaram para pensar num plano? Ou trabalharam um sistema? Não! Eles deixaram de lado todos os seus esforços e esperaram Deus falar. E a forma como se consagraram foi deixando de lado a comida. Quem sabe por quanto tempo, talvez 1 dia, 2 dias, eu não acredito que foi tão longo, mas eles simplesmente tiraram um tempo desligados de qualquer ocupação e distração, a fim de ouvir de Deus. E Deus falou. Diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ouviram de Deus a estratégia dele. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? É que raramente a igreja segue a estratégia de Deus. Raramente. Temos nossos próprios planos, nossos programas, nossos sistemas, e a maioria deles não foi Deus quem iniciou. E Deus só se compromete a concluir aquilo que ele iniciou. Paulo diz em Filipenses 1,6: estou completamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que ele começa, ele vai concluir, mas o que ele não começa, não tem compromisso de concluir. O que é importante é descobrir o que Deus está começando, qual é o plano de Deus, como podemos ouvir de Deus. E a igreja antiga estabeleceu o padrão. Eles tiraram um tempo de tudo, incluindo de comer. E disseram: temos que ouvir de Deus. E eles ouviram. Deus disse: bem, eu tenho um plano. Eu quero que separem 2 homens, Barnabé e Saulo, e os envie. Não os enviaram imediatamente. Ouçam. Diz então: jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então jejuaram de novo. Da primeira vez jejuaram para saber a vontade de Deus, da segunda vez jejuaram para comprometer aqueles homens a cumprir a vontade de Deus. E o versículo seguinte diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. E a palavra enviados aí vem de uma bela palavra grega que significa enviados e acompanhados. O Espírito Santo não disse apenas vão, disse: vão e eu vou com vocês. E este foi o princípio do ministério apostólico. Naquela época foram chamados de profetas e mestres. Mas no capítulo seguinte de Atos, capítulo 14, verso 14, diz: quando os apóstolos, Barnabé e Paulo, quando eles se levantaram apóstolos, quando foram enviados pela igreja, veja, o apóstolo é aquele enviado. Isso é tremendamente importante porque isto indica uma forma bíblica de como podemos instituir o ministério apostólico. Quantos de nós acreditam em profetas e mestres? Você acredita que há profetas e mestres na igreja hoje?
Eu certamente acredito que existem. Se profetas e mestres esperarem por Deus, jejuando e buscando, isto abre um padrão, uma forma bíblica de Deus enviar apóstolos. Quantos acreditam que pode haver apóstolos na igreja hoje? É uma boa coisa, porque são postos na igreja para aperfeiçoá-la. Se tivessem sido banidos, a igreja nunca estaria completa. Então, no momento mais decisivo daquele período, foi o envio daqueles apóstolos. No que isto resultou? Digam em uma palavra: não ouvi, na igreja. Agora eles ganharam muitas pessoas para o Senhor nas cidades que visitaram e então tiveram que estabelecer igrejas. Primeiramente tinham grupos de discípulos e depois tiveram que construir igrejas. Qual foi o ponto de transição de um grupo de discípulos para a igreja? Quais pessoas tiveram que ser levantadas? Me digam. Presbíteros, isso mesmo. Foi aí que os discípulos se tornaram uma igreja. Quando surgiram os presbíteros para governar, então fizeram isso. Lemos em Atos 14, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, cidades onde já haviam pregado, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, tendo levantado presbíteros em todas as igrejas e orado com jejum, os recomendaram ao Senhor. Como levantaram presbíteros? Como entraram na mente do Senhor para saber quem seriam? Tem versões que trazem a palavra eleição. Sim, mas foi uma eleição de Deus. Como entenderam a mente de Deus? Qual foi a chave? Não ouvi vocês. Jejum, obrigado. Vocês veem duas nomeações decisivas na obra da igreja, apóstolos e presbíteros. E na igreja antiga, ambas as nomeações foram alcançadas através da oração e do jejum. Por que esperaríamos fazer de alguma forma diferente em nossa época? Será que podemos melhorar este método? Deus nunca nos pediu para melhorar nada, apenas nos pediu para seguir. Entendem? Aqui está uma chave, e eu estou pondo ela em suas mãos. O que farão com ela? O que os cristãos desta nação vão fazer com esta chave? O que os cristãos da Austrália farão com esta chave? O que os cristãos da Inglaterra farão com esta chave? África do Sul e todas as outras nações onde esta mensagem chegar? Você acha que Deus mudou? Será que encontramos uma maneira melhor? Certo, então agora eu quero apontar duas conclusões. A primeira está na conhecida passagem em 2 Crônicas 7,14. Eu a chamo de esperança para uma nação. Esperança para uma nação. Quantos sabem o que 2 Crônicas 7,14 diz? Muitos, graças a Deus. Eu poderia citar de cor, mas não irei. Deus fala e ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então são 7 passos, 4 passos que o povo de Deus tem que dar, 3 passos que Deus dará quando nós dermos os 4 passos. Quais são os 4 passos que temos que dar? Qual é o primeiro? Eu não ouvi vocês. Nos humilharmos. Por quê? Porque o orgulho é uma barreira para a resposta às nossas orações. O próximo é orar. Deus diz: não comece a orar até tratar do seu orgulho. E então ele diz: buscar a minha face. Não significa uma reunião de oração das 8 às 9h30. Isso é orar até experimentar a presença de Deus. E então ele diz: se converter dos seus maus caminhos. E você diz: Deus, mas eu não tenho maus caminhos. E Deus diz: espere até entrar na minha presença e você descobrirá. Experimentamos isso em nossa igreja em Fort Lauderdale, cerca de 5 anos atrás.
a esposa de um dos presbíteros recebeu uma palavra do Senhor para proclamar um jejum. Eu já vou falar sobre isso, um jejum coletivo. E aquilo não foi recebido com muito entusiasmo. O fato foi que os presbíteros, e eu era um deles, ficaram tão envergonhados que tivemos que fazer algo a respeito daquilo. E então dissemos que iríamos tirar um certo período para jejuar e orar. E nos encontrávamos toda manhã, e eu acho que era 5 da manhã. Bem, eu não estava lá, Ruth e eu estávamos viajando quando começaram. E se não me engano, na primeira manhã haviam 13 pessoas, a igreja tinha mais de 500 pessoas na época. Na manhã seguinte, eu acho que tinha 7. E aí começou a ficar como é típico nas reuniões de oração, na manhã seguinte haviam 4. Mas então um irmão, que não era um presbítero, recebeu um fardo do Senhor e ele passou 24 horas chorando. E as coisas mudaram. E quando Ruth e eu voltamos, eu disse, gostemos ou não, isso vem de Deus, é melhor a gente se envolver se não quisermos nos perder dele. E eu não posso entrar nos detalhes, mas pelas próximas, eu acho que 6 semanas, nos encontrávamos toda manhã às 5 horas da manhã e passávamos a maior parte do tempo com o rosto ao chão, e os pecados foram confessados, foram espantosos. Era uma igreja ótima e respeitável. Mas havia adultério, fornicação, havia alcoolismo, e não veio à tona até entrarmos na presença de Deus. Não diga a Deus, eu não tenho maus caminhos para me arrepender. Provavelmente isso só vai dizer o quão distante você está da face dele. À luz do semblante dele, as coisas ficam diferentes. O que Deus pede de nós? 4 coisas: nos humilharmos, orar, buscar sua face, se converter dos maus caminhos. Como é que nos humilhamos? Fazendo o quê? Você entendeu a mensagem? Certo, veja, você pode jejuar e ser muito orgulhoso. Jesus disse, não jejue assim, não é assim que se jejua, é assim que os hipócritas jejuam. Mas ele não disse, é por isso que vocês não jejuarão. Mas ele disse, jejue da maneira certa, não da errada. Então Deus diz, eu faço 3 coisas, se você faz as 4, eu faço as 3. Eu ouvirei, eu perdoarei os pecados e eu sararei a terra. Quantos aqui gostariam de ver a sua terra sarada? Será que Deus já te mostrou um caminho? Será que há um remédio bíblico? Eu creio que há. Vamos para uma última passagem na Bíblia. Joel, capítulo 2. Esta é a passagem de onde as pessoas tiraram a expressão jejum de Joel. Joel 2,15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os filhinhos e os que mamam. É interessante, naquela época tinham crianças de colo e crianças maiores nos encontros. Quase todas as manhãs lá estavam elas, e elas pareciam incomodadas e desapontadas quando seus pais não as acordavam para a oração. Sabe, era um exemplo vivo disso. Vamos continuar. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e chorem, que digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Note que, acompanhando, percebemos que ele menciona 3 categorias: os sacerdotes, os ministros e os anciãos. E aqui está, esta é a responsabilidade da liderança na igreja, de dar o exemplo, de tomar a dianteira. Sabem quem são os líderes? As pessoas que vão na frente. Às vezes os ministros estão liderando de trás. Isto não é liderança. Jesus, no Getsêmani, levou seus discípulos consigo. E então tomou 3. E eles pararam e diz que ele foi um pouco mais adiante. Isto é liderança,
é ir um pouco mais adiante. Uma vez ouvi um pastor dizer: eu tenho que correr para alcançar o meu povo. Isso não é liderança. Aqui está a responsabilidade da liderança. Agora ouçam a última declaração, onde no mesmo capítulo, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ele diz depois. Depois do quê? Depois do quê? Depois que o povo de Deus atendeu às condições dele. Agora eu sei que Pedro, citando isso no dia de Pentecoste, disse: acontecerá aqui nos últimos dias, mas aquele não era um cumprimento total, era um cumprimento antecipado, e é muito significante porque, naquela passagem em Atos 2, Pedro cita o Senhor dizendo: derramarei do meu espírito, algo do meu espírito, e aquilo que começou no dia de Pentecostes. Mas nesta passagem Deus diz: eu derramarei o meu espírito, não do meu espírito, mas eu liberarei o meu espírito na terra, sobre toda a carne. Irmãos e irmãs, ainda não vimos isto, vimos apenas um pouco salpicado. Há mais de 1 bilhão de muçulmanos na terra que nunca foram tocados pelo Espírito de Deus. Como os alcançaremos? O que libertará o Espírito de Deus? Eu digo a vocês, se vocês já lidaram com o Islã, é uma fortaleza impenetrável. Para uma aproximação natural, você tem que ir pelos meios espirituais. Qual é o programa de Deus? Convoquem um jejum, santifiquem a assembleia. Que os anciãos, os sacerdotes e os ministros mostrem o exemplo. E Deus diz: no meu tempo, quando atenderem minhas condições, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E eu creio que esta é a solução, e eu não acredito que haja outra, e eu creio que Deus nos mostrou na Bíblia o caminho.